morte de Cristo para todos. O Senhor te enviou a Canaã, ver a terra que mana leite e mel, terra da promessa de Yahvé a Israel. Teus olhos viram pela fé, muito além dos gigantes e montanhas. Por isso Deus te abençoou e te ungiu. Unção de Yeshua, Josué. Unção de Yeshua, Jesus. Colocou em tuas mãos toda a vitória, sobre teus inimigos fez brilhar. A tua fé te salvou e a muitos guiará. Levanta e passa o Jordão, leva meu povo até a terra que eu te dou. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, contigo eu serei. Levanta e passa o Jordão, leva meu povo até a terra que eu te dou. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, contigo eu serei. Contigo eu serei. E aí, senhor? O Senhor te enviou a Canaã, ver a terra que mana leite e mel, terra da promessa de Yahvé a Israel. Teus olhos viram pela fé, muito além dos gigantes e montanhas. Por isso Deus te abençoou e te ungiu. Unção de Yeshua, Josué. Unção de Yeshua, Jesus. Colocou em tuas mãos toda a vitória, sobre teus inimigos fez brilhar. A tua fé te salvou e a muitos guiará. Levanta e passa o Jordão, leva meu povo até a terra que eu te dou. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, contigo eu serei. Levanta e passa o Jordão, leva meu povo até a terra que eu te dou. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, contigo eu serei. Levanta e passa o Jordão, leva meu povo até a terra que eu te dou. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, contigo eu serei. Contigo eu serei. Contigo eu serei. Muito bem, estamos iniciando a nossa live, um tanto pouco atrasada, pois tivemos problema com a internet, mas agora já dá para a gente tocar. E quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos,
Estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Os nossos cumprimentos a todos os assistentes que já estão aí clicando. E aqui do Brasil, 22 estados de onde saem pessoas que estão nos assistindo, são assistentes. Aqueles que clicam, indicando que estão na assistência, e aqueles que assistem, mesmo sem notificar. Só que na Bahia temos 54 cidades de onde tem pessoas que estão nos assistindo. E aí, várias pessoas de outros países, Portugal, de Japão, Estados Unidos, África, Argentina, Chile, Equador, estão nos assistindo. A gente fica muito feliz e agradece. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade que nos concede de mais uma vez estar na Tua Santa Presença para apresentar esta live, Senhor. Pedimos por aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero que a Tua bênção alcance essas pessoas. E as pessoas que hão de ver esses vídeos nas redes sociais também sejam alcançados com a Tua bênção, pois Tu és o Deus que sabes agraciar quem Tu queres agraciar. E o conteúdo que desta noite vamos estudar seja de bênção muito relevante para a vida espiritual de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema da nossa live hoje é Deus e o seu tratar com o pecado. Como é que Deus trata quando o assunto é pecado? É esse assunto. E o texto está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Agora, vamos iniciar a nossa live fazendo uma pergunta. Existe alguma relação entre Deus e o pecado? Claro que não. Não há qualquer relação entre Deus e o pecado. Mas todas as vezes que se menciona pecado, comumente mencionamos Deus por conta de que todo o pecado que se comete é inicialmente cometido contra Deus. Mesmo quando os pecados são cometidos contra os pais, contra os irmãos, contra a esposa ou o esposo, contra a igreja, contra o próximo, contra as autoridades, contra a pátria, contra o próprio corpo, pecamos, evidentemente, em linhas gerais, contra Deus. A natureza de Deus é identificada com mais frequência pelos atributos que não possuem nada em comum com a natureza do ser humano e muito menos com o pecado. Às vezes nem entendemos as coisas com relação a Deus quando o assunto é pecado. O Deus onipotente não pode ser plenamente compreendido pelo ser humano, mas nem por isso deixa de se revelar de diversas maneiras em várias ocasiões a fim de que o venhamos a conhecer. Deus não pode ser compreendido pela mera lógica humana e nem sequer sua própria existência pode ser comprovada dessa maneira. Com isso, quero dizer que não estamos, de forma alguma, diminuindo os seus atributos, fazendo a declaração confessional das nossas limitações e da infinitude divina. Pessoalmente, eu adoto o modo de entender a Deus da seguinte maneira. Primeiro, Deus existe, número 1. Segundo, Ele se revelou a nós de forma adequada através da inspiração dos escritores da Bíblia e das obras por elas ou por eles apresentadas. E em terceiro, não estou apto para explicar Deus, apenas crer nele. Assim como, no meu ponto de vista, ninguém o está. Explicar Deus é um assunto fora de cogitação. A nossa mente é finita e Deus é infinito. Deus é o ser mais complexo que existe no universo. Quando você pensar em complexidade, pensa em Deus. Ora, se o ser humano, que foi feito por Deus, é um ser complexo, basta que você entender 7 bilhões e 600 milhões de pessoas que há no mundo,
Não tem ninguém igual. Só isso aí, gente. Não tem ninguém igual de cara, nem de jeito de ser. Nada, 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 nada. Imagine Deus. Olha, Deus é um ser infinitamente indescritível. Não tem como a gente pensar em entender Deus. Ninguém consegue isso. A natureza de Deus é identificada com mais frequência pelos atributos que não possuem nada em comum com a natureza do ser humano. Ele existe por si mesmo. Ele não depende de ninguém para existir. Não depende de outro ser. Ele existe por si mesmo. Ele autoexiste. Ele existe por si mesmo, não dependendo de outro ser. Ele é a fonte de origem de tudo, tanto em criar, como também em sustentar a criação. Deus é espírito. Ele não está confinado à existência material e é imperceptível ao olho físico. Sua natureza não muda. Ele não é limitado ao tempo. Ele é eterno, sem começo e sem fim. Eu já tenho dito aqui que Deus nunca foi, nem nunca será. É a minha ideia. Ele nunca foi, nem nunca será. Sabe por quê? Ele nunca foi, nunca será? Porque ele é. Está vendo? Muito bem, Deus é. Isso aqui, a Bíblia no Salmo, um dos salmos diz que o nome do Senhor é Já. Está mostrando que ele é. Ok? O espaço não pode limitá-lo, pois ele é onipresente. Ou seja, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele também é onipotente. Isto é, poderoso para fazer tudo que esteja de acordo com a sua natureza e seus propósitos. Inclusive a Bíblia, anotada por Dake, ela apresenta 32 coisas que Deus não faz. Até tem gente que choca com essas expressões, mas é verdade. Deus é o Todo-Poderoso, mas tem coisas que ele não faz. Ele não vai poder perdoar o pecado de quem alguém não quer ser perdoado. Ele não vai salvar ninguém que não quer ser salvo. Ele não vai encontrar um outro Deus igual a isso. Só aí tem 3. São 32 causas, coisas que Deus não faz. Eu tenho esse estudo. A Bíblia anotada por Dake, que eu a consegui, não foi agora. Quando eu morava no Equador, a gente conseguiu essa Bíblia em inglês. A Bíblia anotada por Dake. Ó. Então, Deus é onipotente, ou seja, poderoso para fazer o que esteja de acordo com a sua natureza e seus propósitos. Ele não vai fazer coisa que não está fora da sua natureza, ou está fora dos seus propósitos. Ele também é onisciente, conhecendo todas as coisas passadas, as presentes e as futuras, sendo capaz de saber até o que pensamos. As evidências bíblicas dos atributos morais de Deus apresentam características que também são vistas no ser humano. Mas as nossas não são nada mais que pálidos reflexos da magnitude e glória demonstrada pelo Senhor. Então vamos ver aqui, vou apresentar aqui 2 atributos para você poder entender quem é Deus. Ó. O primeiro atributo aqui é chamado, que a teologia nos mostra atributos naturais de Deus, que é o Espírito, cognoscível, ou seja, que jamais foi visto por alguém, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, sábio e infinitamente mais que qualquer outro ser. E os atributos morais de Deus, que é fiel, verdadeiro, bom, paciente, amoroso, gracioso, misericordioso. Ó, isso aqui é o mais perfeito, a mais perfeita linha de elementos que podem nos fazer entender quem é Deus. Muito bem. Agora, o assunto da live hoje é o trato de Deus com o pecado. Como é que Deus lida com o pecado? Primeiro, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É como aquela mãe que odeia a enfermidade que está afetando seu filho. Por exemplo, uma febre. O estado febril
Febre não é doença, mas é um sinal. Está sinalizando que tem alguma coisa infectando o seu corpo, o corpo daquela pessoa. Aí, o que é que a mãe faz? Aplica o remédio para matar a febre, para eliminar o alimento que está provocando a febre. Mas ama o bebê, ama o filho. É assim que Deus age, né? Deus ama o pecador e providenciou remédio para matar, para destruir o pecado, para tirar o pecado. Mas ele mantém o pecador intacto. Quando Jesus, o Logo de Deus, o intérprete de Deus, falou sobre o pecador, veja como ele se expressa. João 3,16. Eu falei Logos aqui, porque Logos é o que João começa falando lá no seu Evangelho de João. Logos é palavra, Logos é no grego, palavra. E Logos também é o verbo, porque ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, vamos transliterar do grego, Logos, que é palavra, que é verbo, como João traduz aí, para a língua portuguesa. A língua portuguesa tem centenas e milhares de palavras. Mas todas as palavras pertencem a 10 classes gramaticais ou classes de palavras que começam com substantivo. Substantivo que nomeia os seres, depois vem adjetivo que qualifica os seres, aí tem conjunção, interjeição, preposição, enfim, artigo, numeral, mas a terceira classe que eu quero mencionar aqui é o verbo. O verbo é aquele que dá ação às palavras. Sem verbo, ninguém entende ninguém. Eu estou sendo entendido aqui porque eu estou usando o verbo, mas se eu não usar verbo aqui, acabou-se. E é isso que João quer dizer assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então, muito bem, Jesus, ele é o intérprete de Deus, o verbo, é o Logos. Então, ninguém no mundo tem mais habilidade, tem mais conhecimento para explicar Deus do que Jesus. E quando ele falou em João 3,16, ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou usando aqui uma versão agora. Na versão Almeida atualizada diz assim, porque Deus ama o mundo de tal maneira. Aí você vê, uma usa tanto, outra usa tal. Bem, mas aí na versão da linguagem de hoje, Novo Testamento, a NTLH, diz assim, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então vamos explicar aqui esses termos. Essa palavra tal, esse termo tal, que no latim é talis, significa um elemento indefinido. Tal, e o que é tal? O tanto. Deus amou tanto, quer dizer, é um termo indefinido que mostra que não existe como se calcular, como se estabelecer o grau de valorização dessa palavra. Aí eu estou me lembrando aqui, quando era um rapaz, ouvi muito cantar na igreja, o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. E uma das estrofes desse hino, ele diz assim, se o céu sem fim fosse papel, se os homens todos fossem escrivãos, se o oceano todo fosse tinta, as hastes todas fossem pena, caneta, nem mesmo assim o amor de Deus seria descrito no seu real fulgor. Então, o amor de Deus se confunde com Deus. Quem não consegue explicar Deus, não vai conseguir explicar o amor, que é o elemento mais característico da pessoa de Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, isso quando se fala de pecador. Por que ele amou? Aí o Dr. Billy Graham, o grande pregador norte-americano, quando explicava esse fenômeno, olha o que ele diz. Deus tirou o que havia melhor no céu, Jesus, para enviar ao pior lugar do mundo, a terra, para morrer no lugar do pior ser do mundo, o homem, para dar a este ser
a coisa mais bonita do universo, a salvação, e para levar esse ser, esse homem salvo para o lugar melhor do mundo, o céu, e fazê-lo assentar no melhor lugar do céu, à direita de Deus. Isso aqui foi Billy Graham. Billy Graham, de acordo com o seu ministério, ele pregou para mais pessoas do que qualquer outra pessoa na história da humanidade. E ele quer por televisão, ele esteve no Brasil várias vezes, quer por transmissões via satélite. Ele realmente, o Billy Graham faleceu aos 99 anos nos Estados Unidos, em 2018, morreu de câncer. Mas esse homem foi quem mais traduziu essa expressão, tal maneira Deus amou o mundo. Então, tudo isso aqui você vai ver aqui, que existe um ser amado, que é o pecador. Deus ama o pecador. Em terceiro lugar, questionamentos sobre as ações de Deus contra o pecado. Deus odeia o pecador? Todos perguntam isso aí, né? Quem não entende as escrituras, às vezes pensa isso. Agora, mas pecador? O que é pecador, afinal? Pecador é todo que peca. E o que é pecar? Pecar é você fazer tudo aquilo que Deus não quer que você faça. Ou seja, dizer sim ao que Deus diz não, ou dizer não ao que Deus diz sim. Isso aí é pecar. E todos que fazem isto é pecador. E a Bíblia diz que todos são pecadores, porque todos pecaram. Lá em Romanos 3,23. Assim, todo ser humano é um pecador. E Deus ama o pecador? Claro que sim. Aí, mais atrás, eu expliquei que Deus ama. A Bíblia diz que sim. Jesus ensina que Deus derrama a sua graça sobre justos e injustos, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos, como está em Mateus 5,45. Injustos? Quem são os injustos? São aqueles que estão se rebelando, ou vivem rebelados, ou rebelando contra Deus. De onde vem esse cuidado de Deus até pelos injustos? Está na cara aqui, o amor, não é? Não podemos negar que essa graça derramada vem de algum amor que Deus nutre por eles. Se Deus apenas odiasse os pecadores, os injustos, como poderia derramar sobre eles essas bênçãos citadas por Jesus? Além disso, o contexto nos mostra que Jesus estava ensinando seus discípulos a amar os seus inimigos. E Jesus termina o ensino mostrando que esse padrão de amor pelos inimigos, que eles deveriam praticar, é o padrão que é visto no próprio Pai. Olha como ele termina o texto. Portanto, uma conjunção enfática, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. A terceira pergunta: como é possível Deus odiar o pecado e amá-lo ao mesmo tempo? Ou como é possível Deus amar o pecador e amá-lo ao mesmo tempo? Aí você que não entende fica mesmo baratinando, porque num lugar Deus condena o pecador e no outro lugar ele ama. É igual nas escrituras, ele não matarás, e tem lugar que Deus manda matar. Afinal, aí quem não tem essa capacidade de interpretar essas nuances, fica meio baratinado. Você viu que aquele Salmo 73, que eu fiz uma live aí, o filho da Tata ficou todo perturbado. Ele ficou, o seu psicológico ficou realmente abalado. Até que entrei no santuário. Aí, pronto, para mim está resolvido. Mas enquanto ele não entrou no santuário, ele ficou perturbado com essas intrínsecas relações que há muitas vezes. Deus manda matar, outra hora não quer que mate, ou Deus ama o pecador, outra hora não é para amar, mas isso é coisa de Deus, gente. A gente não consegue entrar, porque interpretar Deus, explicar Deus, é uma tarefa que é melhor a gente parar por aqui, porque é infinito isso aqui. Então, como é possível Deus odiar o pecado e amá-lo ao mesmo tempo? Nem sempre os atos de Deus são tão fáceis de se compreender.
Que tipo de amor é esse em Deus, que Deus odeia o pecador e ao mesmo tempo o ama de alguma forma? Nem sempre a grandeza de Deus, de seus atributos, de sua forma de lidar com as situações, conseguem ser compreensíveis tão facilmente por a nossa mente limitada. A forma mais clara pela qual eu pessoalmente consegui compreender melhor essa questão de amar e odiar ao mesmo tempo foi comparando a atitude de um pai humano por seus filhos. Não há dúvida que um pai ame seus filhos, mas existem ocasiões em que o pai pode odiar um filho mesmo amando. Quando o filho é obstinado em desobedecer, quando o filho vira as costas para as instruções do pai, isso gera no pai grande descontentamento que pode chegar ao ódio. Mas isso não extingue o amor do pai que está presente em suas atitudes pelo filho, ainda que tenha de corrigi-lo severamente. Interessante que a ciência moderna acaba de descobrir que amor e ódio vêm do mesmo lugar do cérebro. Ó, amor e ódio vêm da mesma situação do cérebro, origem do mesmo lugar. Então, por isso que você vê, quando você tem amor, você tem aquele afinco, e quando você tem ódio também, a pessoa fica fora de si. É uma coisa interessante isso aqui. Mas Deus, Ele ama e aborrece a depender da circunstância que está envolvendo o pecador. Agora, tem uma coisa interessante aí, é que Deus não vai punir sem entender, sem ver quais os motivos que levam o homem a fazer o que faz. Lá no Salmo 103 diz assim: Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E lá em Ezequiel está escrito: vós sois homens, mas eu sou Deus. Então o próprio Deus não consegue fazer essa linha de comparativa do homem e Deus. Não se pode, eu já falei isso aqui e vou repetir. O homem está nessa postura hoje, nessa posição, no glamour da honra, do sucesso. Amanhã está lá embaixo, jogado na sarjeta. E Deus, ele continua. Deus nunca foi nem nunca será. Deus é. Está vendo? Então a gente precisa fazer essas considerações para depois a gente continuar, para não ficarmos aí embaraçados, não é? Como aquele reformador do mundo quando era criança. Eu estudei numa cartilha do povo, onde eu estudei, só tinha duas: cartilha das mães e cartilha do povo. E eu estudei na cartilha do povo, tinha um tal do reformador do universo, o reformador do mundo. Ele andava reclamando, dizendo que Deus fez tudo errado. Aí ele chegou, olhou uma abóbora, olha o tamanho da abóbora lá no chão, com o caule da abóbora, uma coisa tão frágil. Aí um dia ele saiu por aí, reclamando de tudo, questionando Deus, deitou-se debaixo de um pé de jabuticaba. Aí falou: que coisa errada, olha o pé de jabuticaba, a árvore de jabuticaba, a fruta tão pequena, olha a árvore, e lá a abóbora daquele tamanho, olha. E aí adormeceu. O vento soprou e uma jabuticaba caiu, bateu no seu nariz. Ele assustou. Meu Deus, Deus fez a coisa certa. Porque se fosse uma abóbora, tá vendo? Então Deus não fez nada errado. Nós é que não conseguimos entender o agir de Deus, de que forma Deus age. Isso aqui é espetacular. E eu queria que você, quando fosse entender a Bíblia, procurasse entender essas nuances. A quarta pergunta é: se Deus realmente ama os pecadores, como pode enviá-los ao inferno? Outro questionamento que está na cabeça de muita gente por aí. A Bíblia é clara quando diz que o inferno existe. Mas quem é que vai para lá? Os pecadores? Sim, agora, os pecadores não regenerados. Mas como Deus pode amar e permitir existir o inferno e ainda enviar pessoas para lá? Muitas pessoas confundem amar com ser permissível
com todas as coisas e aceitar a injustiça. A justiça de Deus em punir aqueles que são inveterados, pecadores, e rejeitar a sua obra não invalida o seu amor. Amar alguém não significa fechar os olhos para todo o mal realizado e passar a mão na cabeça da pessoa. A justiça de Deus é totalmente compatível com o seu amor. Aliás, quem ama não se alega com injustiça, ou seja, não faz injustiça, como está em 1 Coríntios 3, verso 6. Não podemos dizer que quando Deus aplica a sua justiça, retira de si o amor, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Podemos dizer que não entendemos como nossa mente pequena, como Deus faz tudo isso, mas não podemos negar o que a Bíblia diz sobre o amor, o ódio e a justiça de Deus. Mas para Deus condenar alguém para o inferno, ele seca todas as possibilidades, usa de todos os meios possíveis para evitar esse ato. Só vai fazer isso aí se o homem por si só não aceitar. Eu disse aí que o Dake, ele fez aquele estudo bíblico, 32 coisas que Deus não pode fazer. Deus não vai poder salvar alguém que não quer ser salvo. Depois de Deus secar, esgotar todos os recursos que ele acha que é possível para salvar o homem, mesmo assim o homem não quer, paciência. Lá em 1 Timóteo 2,4, Paulo fala assim, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens aqui não têm escolha. E lá em Gálatas, o próprio apóstolo diz que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, para que a promessa de redenção fosse dada aos crentes. Então aí está aí a maneira, está aí a forma como Deus interage. Agora vamos ver aqui as 3 categorias de pecados. Já vimos que pecado é a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Lógico, aqui eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Pecado, tem um pecado consciente, é aquele pecado que a gente comete de modo deliberado, conscientemente, envolvendo nosso ato volutivo, a vontade da gente. Quando a gente peca assim, dessa circunstância, é o que aos hebreus chama de pecado voluntário. Tá? A Bíblia Sagrada nos mostra 3 categorias de pecados a saber. Primeiro, pecados mortais. Eles são citados na teologia como pecados ou capitais ou pecados que são para a morte. Já está dizendo pecados mortais. Segundo, pecados veniais ou pecados que não são para a morte. Terceiro, pecado imperdoável ou blasfêmia contra o Espírito Santo. Então em toda a Escritura você vai ter esses 3 tipos de pecados. Aliás, todo pecado que se comete, você vai poder arrolá-los a esses 3 tipos de pecado. E quando você faz isso, você consegue se sair melhor. Aí você pode ver lá no Antigo Testamento, quando pecava, uns morriam, outros não morriam. Qual é a diferença? Deus ele faz acepção de pessoa? Não. Porque os pecados estão dessas 3 nuances. Quando o camarada peca, comete o pecado mortal, já está dizendo mortal, morre. Mas tem aquele pecado venial que o pecador comete, mas não é para a morte. Ele sofre as consequências, mas não morre. O próprio Adão, quando pecou, não morreu. Está vendo? Já Coré, Datã e Abirã morreram. Deu para entender essa diferença? Muito bem, então vamos ver aqui o que é pecado mortal. Pecado mortal é aquele que é para a morte. Já está dizendo a palavra, esse mortal aí, ele é característico, ele é um termo modificador. Que pecado é uma coisa, o pecado mortal é outra. Então esse termo modificador está dizendo que esse pecado aí é aquele que toda vez que acontecer, o indivíduo vai morrer. É a deliberação consciente e intencional de se resistir à vontade de Deus. Por exemplo, eu falei há pouco atrás aí que pecado é você dizer sim
aos não de Deus, ou dizer não ao sim de Deus. Aí comete pecado. E quando você faz isso de modo deliberado, aí é pecado mortal. É uma rebeldia movida pelo orgulho e pelo não reconhecimento da soberania de Deus. Para que seja apagado esse tipo de pecado, são necessários os seguintes passos diante de Deus. Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão. Terceiro, pecado de perdão, ou pedido de perdão. 4, decisão de não voltar a pecar. Então, os pecados mortais estão relacionados nos 10 mandamentos, nos textos de Êxodo 20, verso 3 a 7, 12, verso 17, e Deuteronômio 5, verso 7 a 11, e ainda 16, versos 16 a 21. 9 entre os 10 mandamentos são pecados mortais, exceção feitas apenas ao 4º mandamento, segundo alguns, que era a guarda do sábado, que foi dado especialmente para os judeus. Pois bem, agora vamos ver aqui o pecado imperdoável, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso, pastor? Um dia eu recebi em nossa casa uma jovem, chorosa, toda trêmula. Pastor, eu pequei contra o Espírito Santo. Mas ela chegou com medo, cheia de temor. E quem peca contra o Espírito Santo não tem isso, não sente. Ele perde a sensibilidade completamente, a sensibilidade cristã, espiritual. Para eles, o céu não existe, o inferno também não, passa a desacreditar em Deus, entendeu? Então, não, minha irmã, você não pecou, porque se você está sentindo aí dor, sentindo arrependida toda trêmula e chorosa, é sinal que você não pecou contra o Espírito Santo. Então, o que é pecado contra o Espírito Santo? É a ofensa verbal e premeditada contra a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Deu para entender? Repito aqui, é a ofensa verbal. O que é isso? Quando você usa palavras e premeditada contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Conforme depreendemos da leitura do texto de Mateus 12:31, que diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. Nesse caso, narrado no texto de Mateus 12, 22 a 32, e Lucas 11, 41, 11, 14 a 23, os fariseus declararam que o Senhor Jesus expulsava os demônios pelo poder do Beelzebul, o príncipe dos demônios. Com isso, eles queriam dizer que o Senhor Jesus recebia o seu poder diretamente de Satanás e o príncipe das trevas. Assim surge uma pergunta: o que levou os fariseus a tal pecado? Respondemos: sem dúvida alguma, a rejeição contínua, persistente e sistemática da verdade. Com isso, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Porém, convém ressaltar que nem todos que assim agem blasfemam explicitamente contra o Espírito Santo. Nem todo tipo de blasfêmia contra a Trindade é blasfêmia contra o Espírito Santo, embora as blasfêmias diretamente contra Deus e contra Jesus Cristo possam tornar-se fatais ao pecador impenitente. Então surge outra pergunta: por que a blasfêmia contra o Espírito Santo constitui-se um pecado imperdoável? A resposta é porque o pecador impenitente despreza consciente e taxativamente o único ser em todo o universo que pode convencê-lo do juízo, da justiça e do pecado. Essa iniquidade afasta do homem todas as possibilidades de arrependimento. E sem o arrependimento não há remissão de pecados. Pois é, o arrependimento que leva à confissão ao pedido de perdão, e o pedido de perdão é a imposição e a disposição de não pecar. É por isso que podemos afirmar que o pecado imperdoável é o mais difícil de ser praticado, pois só consegue praticá-lo quem está decidido a não aceitar o perdão divino.
está satisfeito com a sua condição de pecador e não deseja a conciliação com Deus. Mesmo na Bíblia Sagrada, são poucos os exemplos de pecados imperdoáveis. Então vamos ver aqui. Primeiro, pecado de Lúcifer, Satanás, o inimigo irreconciliável de Deus, em Ezequiel 28, 12 a 19. Segundo, o pecado de Judas Iscariotes, o qual, mesmo sabendo quem era Jesus, optou por traí-lo, a fim de que Deus enviasse exércitos celestiais para libertar seu filho Jesus, libertando dessa forma Israel da denominação. O que levou Judas ao suicídio não foi o arrependimento, ou ter traído Jesus, mas o fato de seu plano não ter dado certo. Judas não estava interessado na salvação eterna, e sim na liberação dos israelitas do jugo romano, como está em Mateus 27, 1 a 10. Está vendo? Isso aqui, olhe bem, Judas, no Evangelho de Mateus 27, inclusive da versão Almeida atualizada, diz que ele não teve arrependimento, teve remorso. E remorso é um beco sem saída, diferente do arrependimento. Segundo Paulo, o arrependimento é a tristeza segundo Deus. Já o remorso leva o indivíduo a se voltar contra si mesmo. Ele se zangou porque ele fez o que ele fez. Quando ele abriu os olhos, que ele teria traído o sangue do inocente, ele, em vez de procurar confessar como fez Pedro, correu para o sacerdote para entregar as moedas, para devolver as moedas. Como dizia assim, eu quero desfazer o negócio. Mas aí tem pecado que não tem retorno. Ok? Isso é terrível. Agora você está aqui também o pecado de Ananias e Safira, que causou a morte, onde não houve arrependimento por parte de ambos. Aí morreram. Então, eu às vezes tenho dito que dificilmente alguém, eu não achei ninguém ainda, toda a minha existência, lecionando aí em muitos seminários, em cursos teológicos, enfim, ministrando em vários países, eu nunca encontrei ninguém que tenha cometido o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado assim raríssimo de acontecer, porque tem que envolver o ato volutivo, quer dizer, a vontade do indivíduo em querer se investir contra Deus com palavras e rejeitando completamente a sua intervenção. E até um autor que diz que o camarada peca contra Deus, vem Jesus e intercede. Ele é perdoado. O pecador comete um pecado contra Jesus, vem o Espírito Santo e intercede. Mas se ele pecar contra o Espírito Santo, o que vai acontecer com ele? Não tem perdão. Veremos agora o pecado venial, o pecado que não é para a morte. É aquele cometido por fraqueza da parte do pecador, mas sem a intenção de investir a vontade de Deus, ou resistir à vontade de Deus. Ó, aqueles pecados circunstanciais de um homem, de uma mulher, de um homem casado que acaba se encontrando lá por carência, ou enfim, esse pecado aqui é chamado pecado venial. Muitas vezes esse tipo de pecado é cometido pelo desconhecimento da vontade divina. Encontramos vários exemplos desse tipo de pecados no livro de Gênesis e Deuteronômio. Então vejamos, as leis de Deus são imutáveis. E sempre que ele estabelece uma lei, é para o benefício do homem ou da natureza. Um exemplo disso está na alimentação. Por exemplo, entre os animais cuja carne Deus recomendou, aí você vai ver lá uma lista de animais que ele não podia comer, por exemplo, carne de porco. Por que o porco Deus não queria que o povo de Israel comesse durante a trajetória para o Egito, do Egito para Canaã? O porco é o hospedeiro da tênia solitária, da tríquina e de outras bactérias que destroem a saúde do homem, que consumia a sua carne e se contaminar com esses germes. E outros animais, um fendida que Deus proibiu, que esses animais são remosos, na linguagem do Nordeste. Animais que fazem mal à saúde. E durante a trajetória no deserto, eles não teriam médicos para poderem
cuidar disso aí. E também Deus proibiu o sangue. O Senhor também proibiu o consumo de sangue, né? Aí está em Gênesis 9:4, Levítico 7:26, 27, 17:14, João. Então, um indivíduo come isso aqui que está proibido, ele não morre. Mas sofre as consequências. Né? No entanto, o ser humano continua preparando alimentos à base de sangue, que Deus proibiu, que são muito apreciados pela maioria das pessoas. A galinha, a cabidela, ou conhecida como molho pardo, é aquela galinha que é preparada com sangue. Quando vai matar o frango, separa o sangue e tempera aquela galinha com sangue. Isso chama-se galinha do molho pardo aqui para o Nordeste, para nós aqui na Bahia, especialmente. E como muitos cristãos consomem tais alimentos sem perceberem que estão praticando pecados veniais. O fato da infringência a esses mandamentos, claro que o indivíduo não vai morrer, sofre só as consequências de sua. Pois não. Então que Deus abençoe. Esperamos que o conteúdo dessa live tenha sido de grande importância para a sua vida, porque precisamos entender o que Deus faz quando Ele age. Como é que Deus se comporta quando há pecado. Quando há pecado, aí é demais. Portanto, que Deus abençoe. Agora, para concluir essa live, eu anotei aqui alguns pontos que eu quero trazer ao seu conhecimento. Primeiro, Deus não ama, nem compactua com o que é pecado. Esteja ele onde quer que esteja, em qualquer que seja também. Deus será sempre Deus contra o pecado. Sua lei é irreversível, intolerante e implacável quando o assunto é pecado. Presta atenção aqui, viu, gente? Tá? Lógico que a gente vai dividir aqui o pecado que é para a morte e o pecado que não é para a morte. Tá? Por exemplo, tem um teólogo que diz que quando o indivíduo peca contra a santidade de Deus, Deus perdoa. Mas quando ele peca contra a autoridade de Deus, minha glória não a darei a outra. Daí você pode ver que uns morrem e outros não morrem. É bom salientar, acrescentar mais essa situação aqui. Deus, então, está pronto para interagir. Ele não vai... Não. Esteja quem esteja. Ele é misericordioso. Sua misericórdia não tem fim. Tá? Em segundo lugar, Deus é complacente, compassivo e benigno quanto a tirar o homem do estado de pecado e trasladá-lo para outra situação. Daí ele faz tudo. Muda reis, muda as leis, mata gente se for necessário. Tá vendo? Quando ele quer salvar um pecador. Você vai ver isso em toda a Bíblia. Se ele tirou a coisa mais pessoal do céu. Jesus usou ímpios reis para baixar decretos. Você está vendo aí o que está acontecendo agora, né? Então Deus, quando Ele quer salvar, Ele vai usar de todos os meios. Ele é Deus, que Ele ama o pecador. Ok? Terceiro lugar, a única vez que Deus... a única vez que o Deus Todo-Poderoso está correndo, Deus Todo-Poderoso correndo, como Deus poderoso, Deus Todo-Poderoso, ele não corre, não tem pressa, porque ele nunca chega atrasado. Mas você vai ver um texto na Bíblia que Deus está correndo. É aquela parábola do filho pródigo. Quem é aquele pai? Deus. Ele está correndo, para quê? Para receber um pecador. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui nos deixa bem à vontade
ou valoriza profundamente como Deus ama o pecador. E finalmente, o que Deus não fará por você para te salvar, para te abençoar? Se Ele fez um reboliço do universo para salvar a humanidade, o que Ele não fará por você? Entendeu, gente? É isso que eu queria que você entendesse. Tá? Faça isso. Entenda isso. Quero encontrar palavras para lhe dizer tudo aquilo que eu sinto por você. É muito mais além do que eu posso entender. Se vai além da minha imaginação. É tão difícil encontrar alguém assim, que estende suas mãos e diz pra mim: quero encontrar palavras para lhe dizer tudo aquilo que eu sinto por você. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade de adentrarmos a Tua Palavra, Senhor. Eu quero te pedir que essas pessoas que estão aí nos assistindo sejam todas alcançadas pelo Teu poder. Que este assunto aqui, Senhor, possa elucidar as mentes dos que estão assistindo, e todos quantos vão de assistir essas lives, esses vídeos nas redes sociais. Deus, recebe a nossa gratidão, porque Tu mandaste Jesus para nos salvar. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pois não, que Deus abençoe a todos. Estou encerrando aqui essa live e pedir a você para ir lá, dá um like lá no YouTube e também compartilhe esses vídeos nos grupos que você faz parte. Vamos abençoar as pessoas. Deus abençoe, gente. A paz de hoje. Tenham todos uma boa noite.